por uma situação, né? Eu já tive em situações de no cantor falar assim, eu não vou cantar não no culto, uma cantora muito conhecida, não vou citar o nome, é uma grande amiga. Aí eu, mas por que você não vai cantar? Não, porque esse pastor aí me distratou em tal lugar, ele era o dirigente de tal igreja, ele me distratou e tal, aí, e ela ficou assim, deu um gatilho nela, deu um pânico nela. Falei, calma, calma. Aí do nada, ela entrou numa sala, deu de cara com quem? Com o pastor. Aí ele olhou para ela, minha amiga, foi com você ou foi com a sua irmã que eu fui um cavalo? Eu queria te pedir perdão, não sei o quê. Foi aquele quebrantamento. Você imagina se ela... Porque às vezes é o momento, e vocês que vão... Não sei se todo mundo aqui já faz agenda, né? Não sei se todo mundo faz isso já. E a parte da agenda é uma parte muito complicada, que às vezes nos fere. E é o que pode parar o nosso ministério. Né? Eu imagino que cada um de vocês aqui possa ter uma experiência negativa relacionada à agenda, né? De ter tido uma agenda que não foi legal para vocês e vocês falaram assim, eu não mereço passar por isso. Por que eu estou aqui? Eu podia estar em casa, quem tem filho podia estar com meu filho, eu abri mão de estar com a minha família para estar aqui e eu estou sofrendo isso, eu não mereço isso. Não, né? É muita covardia, né? É normal, mas a gente tem que entender que às vezes eu tive um desentendimento com o pastor e hoje esse pastor é um grande amigo meu. Trabalhava com uma cantora e deu um problema dela não poder ir numa agenda e eu, por essa igreja ser uma igreja amiga, eu liguei para o pastor pedindo para trocar a data. Ele ficou assim, totalmente desequilibrado, brigou comigo, desligou o telefone e ele fez uma grande liderança, que é o pastor presidente dele, me ligar. Meu sonho era falar com esse pastor presidente. E o pastor presidente dele veio com os dois pés na porta, bum, bum, e tal, né? Foi resolvido. E passou 15 dias, eu liguei para esse pastor, né? Liguei para ele e falei, meu pastor, aquele dia ele falou, rapaz, me perdoa, todo mundo fala bem de você, todos os pastores que são nossos amigos em comum, e eu estava num péssimo dia, minha filha estava internada e tal, e tal, e tal, foi falando, hoje é um dos grandes amigos que eu tenho de coisa. Então, assim, às vezes nós temos que entender a dor do outro. Eu não estou querendo defender porque tem pastores que são complicados mesmo. Mas eu imagino que cada um de vocês aqui, eu queria até que se falasse bem rápido alguma experiência talvez negativa de agenda que frustrou vocês, assim, talvez. Né? Que talvez até botou em xeque o chamado de vocês. Quem quiser é só pegar o microfone aí. Não fiquem com vergonha não, gente. Pode ficar. Só não falem nomes, né? Sim. Mas, por favor, fiquem à vontade. Vou começar, então. Então, tiveram diversas situações, né, que me fez repensar o ministério, o chamado, mas teve uma situação que me pegou bastante. Eu enfrento hoje uma enfermidade, né, uma doença autoimune, e essa doença ela afetou os meus órgãos internos, mas também todo o externo, né. Eu cheguei a ter muitas feridas no corpo todo, meu cabelo caiu, eu perdi todo o meu cabelo, né? Inchei bastante, até hoje eu tenho um rosto um pouquinho redondinho por conta disso, né? Por conta dos remédios, porque continuo tratando. E aí, por conta do tratamento também de quimioterapia, o meu cabelo caiu. E eu já tinha uma ministração marcada, né, em uma igreja, e essa igreja desmarcou a ministração comigo por conta da minha aparência. Porque você tinha perdido o cabelo, Sim. porque você estava com as feridas. Exatamente. E aí desmarcou a agenda comigo, eu fiquei arrasada. Porque a gente entende que tudo passa pela permissão do Senhor. E se eu estava passando por aquele processo, é porque, de alguma forma, o Senhor tinha um propósito, né? O Senhor, ele não se alegra no sofrimento dos seus filhos, mas ele usa a dor para nos aperfeiçoar. E aí, eu entendendo isso, quando isso aconteceu, eu fiquei arrasada. Falei, Senhor, será que a minha aparência, né, e tudo isso que está acontecendo vai me impedir de exaltar o seu nome? Eu não estou pedindo nada para ninguém, eu só quero continuar o meu chamado e meu ministério. Deu vontade de parar? Deu vontade de parar, muita vontade de parar, porque a gente vê que, infelizmente, algumas pessoas estão presas a coisas que são banais. E às vezes não foi nem, eu digo assim, permissão de Deus.
Mas às vezes o homem tomou a frente de Deus. Às vezes você está ali, você ia ser usada por Deus para Sim, curar outras pessoas através do que você estava vivendo. sim. E esse pastor, às vezes, por falta de visão, quem convidou, não vou dizer que foi o pastor, né? A pessoa que convidou por uma falta de visão, às vezes, impediu de você estar ali, né? E isso também veio de encontro a te ferir, né? Ainda você estava passando por um momento frágil na sua vida, entendeu? Mas graças a Deus que... Graças a Deus. É porque o chamado, ele é muito forte. Por mais que a gente... Quem tem o chamado de verdade, Sim. ele pode sofrer humilhação, pode dar aquela tristeza no momento, né? Uhum. Mas depois a gente conta até 10, quando a gente vê que realmente o chamado pulsa mais forte, a gente continua, não tem pra onde correr. Eu costumo dizer que o chamado, ele é muito maior. E quando a gente fala isso, a gente diz, né? O chamado é maior. Maior que o quê? Maior do que nós mesmos. Maior do que a gente vive, maior do que a gente sente, né? E uma coisa que eu levo comigo, a certeza, é que o poder de Deus, ele não se limita à minha pessoa. Então, por mais que o Senhor ainda não me curou, eu sei que eu posso ser canal para levar cura para outras pessoas. Que Deus vai continuar sendo Deus na nossa vida, né? Exatamente. Todas as guerras que a gente vence, a gente ganha autoridade em cima delas, né? Então, hoje, eu ainda não fui curada, mas eu venço a enfermidade todos os dias para continuar adorando ao Senhor, apesar de. Então, eu só queria continuar sendo esse canal. E, infelizmente, né, nessa determinada igreja, eu fui negada e isso me fez repensar. Eu falei, Senhor, será que esse tanto de mudança que, no caso, é uma permissão de algo que o Senhor tem feito? Porque a gente tem essa dificuldade, né, de entender que coisas ruins também são permissão da parte de Deus. Faz para o nosso crescimento. Exatamente. Né? É uma forja, né? A gente tem essa dificuldade, mas eu tenho essa consciência muito tranquila de que também essa enfermidade é permissão da parte de Deus por algum motivo que a gente também não precisa entender. O que eu costumo dizer, por exemplo, nós estamos vivendo isso aqui, de eu estar trazendo as pessoas para estarem gravando no estúdio de uma forma até gratuita, por causa de uma dor que a gente sofreu. E qualquer pessoa falou assim, se eu sou você, eu jogava isso para lá e não trabalhava mais com isso, porque é tanta ingratidão às vezes que a gente recebe. Só que não, eu falei não, eu não posso parar o que Deus me chamou por causa do que acontece no nosso dia a dia. Falei, não, então eu vou replicar isso mais ainda. Eu vou tentar, através disso, trazer mais e mais pessoas para que, não que sejam contratadas por nós, mas que talvez esse vídeo que você grave aqui, uma outra gravadora te ache, te encontre, um produtor, um empresário possa te ver e te levar. Claro, se a gente puder contratar, a gente vai ficar grato. Mas não é sobre isso. É sobre um propósito muito maior do que eu, do que a gravadora, do que qualquer outra coisa. Porque se cada um de vocês aqui que gravarem, Deus, através do vídeo de vocês, acontecer alguma coisa na vida de vocês, o nosso propósito da track já valeu a pena. Se a Todá chamar, se a MK chamar, se a Muzili chamar, não tem problema. A gente está querendo ser canal de bênção na vida das pessoas. Que é o mais importante, é o propósito. Não é um contrato assinado, nada disso, é um propósito. Então, assim, e o mais importante de tudo, Deus falou comigo, mas a equipe que trabalha comigo não é isso. Então, eles têm que ser remunerados pelo que eles estão fazendo, estão no sábado, estão no feriado, mas eles também estão sendo abençoados através disso. Eles estão vivendo testemunhos, a gente tem vivido coisas aqui que a gente está assustado. Veio um rapaz aqui na quinta-feira que o casamento dele era à noite. E ele falou, não podia perder essa oportunidade. Né? Então, assim, para a gente está sendo, para a equipe, a gente estava conversando, para a gente tem sido maravilhoso. Então, assim, é sempre uma dor, às vezes, nos impulsiona para algo muito maior que há de vir. Então, essas dores que talvez vocês passaram de agenda, é para impulsionar mais ainda o projeto de vocês. Se tiver mais alguém que queira falar, a gente está aqui para ouvir.